Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, simplesmente pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isso, recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seus ilustres pastores, Luiz e Sandra Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante desta arte, da autoria do ilustre pastor Jefferson de Souza Silva, e que tem como título, abro aspas, Exigências para a Vida Eterna, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer as exigências de Jesus com relação à vida eterna, conforme demonstradas em seu diálogo com o jovem rico. Também perceber que Deus não proíbe prosperidade terrena. Contudo, seguir a Jesus implica desapego de bens terrenos e das vaidades humanas. E por fim, praticar. Há algo em nossas vidas que rouba o lugar que pertence a Deus? O que precisamos renunciar hoje? Texto áureo. Abro aspas. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Encontramos esta referência em Filipenses, uma carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Texto bíblico inspirativo. Vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. Abro aspas. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos,
Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Fecho aspas. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Introdução desta lição. A história que temos para o estudo desta lição coloca uma questão urgente para o nosso tempo. Precisamos resgatar a centralidade do senhorio de Cristo na pregação do Evangelho. Não haverá genuína conversão se não houver submissão total a Cristo. Assim como ninguém poderá servir ao Senhor se não abrir mão de seu orgulho próprio e não renunciar a todas as coisas que possui. Se o jovem rico entrasse na maioria das igrejas de nosso tempo, temo dizer que ele não sairia triste, cabisbaixo. Possivelmente ouviria um evangelho que concilia muito bem a verdade humana com as coisas que se podem aproveitar deste mundo. Ainda correria o risco de encontrar um pregador que ajustasse o sermão para não ofender o candidato a discípulo, de modo que ainda pudesse ganhá-lo como apoiador e financiador de sua causa. Jesus nos desafia com um curso intensivo de evangelização pessoal, que contraria as abordagens mais utilizadas para ganhar a atenção das pessoas e agregá-las ao nosso contexto religioso. Ele demonstra que não se pode negociar, isto mesmo, negociar a mensagem do Evangelho, nem mesmo ajustá-la, de modo a ampliar a porta estreita que permanece na entrada do caminho da salvação. Com isso em mente, vamos analisar as atitudes do jovem rico e a maneira como Jesus, com amor e firmeza, reafirmou suas exigências para que alguém possa desfrutar da certeza da vida eterna. Ponto número 1. Boas intenções não bastam. O escritor MacArthur, em sua obra de 1989, observa alguns detalhes interessantes na abordagem que o jovem rico fez a Jesus. Ele tinha a motivação correta, pois não há nada mais importante do que a vida eterna, e era exatamente o que ele estava procurando. Possuía riquezas e não sentia falta de nada que o dinheiro pudesse comprar. Sua única necessidade dizia respeito à vida eterna. Ao aproximar-se, o jovem rico demonstra uma atitude correta. Quando se prostra diante de Jesus e o adora, reconhecendo-o como o bom mestre, o jovem sabia que estava diante da pessoa correta para orientá-lo,
em seu anseio pela vida eterna. Os milagres, o poder sobre os espíritos malignos e a autoridade com a qual Jesus ministrava seu ensino o deixaram convicto de que ninguém mais poderia responder à pergunta que sua alma fazia. Última pergunta correta que ele dirige a Jesus. Abro aspas. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Fecho aspas. Conforme o verso 17, parte B, que lemos, ele estava realmente preocupado com o destino de sua alma. Tudo parecia correto o suficiente para que o nosso personagem saísse daquele encontro com a plena certeza da vida eterna. Afinal, basta levantar a mão ou repetir uma oração, não é mesmo? Atualmente tudo é tão simples e automático que a simples leitura de um QR Code ou o ato de preencher um formulário pode parecer suficiente para que pessoas bem intencionadas se sintam acolhidas e satisfeitas. O jovem rico tinha boa motivação e uma atitude correta. Ele foi até Jesus e fez a pergunta que resolveria o dilema da sua existência. Porém, com relação à vida eterna, fica claro que as boas intenções de uma pessoa jamais serão suficientes para torná-la participante da herança gloriosa da salvação. É por isso que, na sequência do diálogo, Jesus coloca à prova as intenções daquele jovem. Aplicação para a reflexão. Será possível que atualmente grande parte dos chamados cristãos sejam pessoas bem intencionadas e corretas, mas que ainda não tiveram sua experiência de salvação em Cristo? Reflita. Vamos para o ponto número 2, que diz: tradição religiosa não justifica o pecador. Acostumado a cumprir as exigências de sua religião, o jovem estava certo de que poderia fazer alguma coisa boa para ser merecedor da vida eterna, ou até mesmo pensava que tudo quanto vinha fazendo ao longo de sua vida lhe daria o direito de possuí-la. Sua religiosidade era genuína, como ele mesmo afirma. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, conforme o verso 20 que lemos. Isto tinha feito dele um sujeito sincero, reconhecido como importante, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18, e honrado pela sociedade. Todavia, o fato de conhecer os mandamentos e observá-los, tratar o próximo com dignidade e honrar pai e mãe, não foram suficientes para que o jovem rico tivesse certeza da vida eterna. O problema é que somente os justos herdarão o reino dos céus, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 43. Aquele jovem era ainda um pecador, buscando justificar-se pelas obras da lei, conforme
registrado em Romanos, capítulo 3, versículo 20, revelou um coração cheio de justiça própria, tal como a que havia no coração de Paulo, antes de sua conversão a Cristo, conforme registrado em Filipenses capítulo 3, versículos 6 a 9. Enfim, o jovem pensou que estaria garantido para a vida eterna por causa das obras externas de uma tradição religiosa baseada na lei. Bem intencionado, religioso e sincero, mas ainda um pecador incapaz de se lançar humildemente aos pés de Jesus, como fez Pedro, reconhecendo sua condição de pecador carente de misericórdia, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8. É exatamente assim que encontramos muitos em nosso tempo, confiados em sua tradição religiosa, esperam receber a vida eterna por méritos próprios, quando na verdade estão longe de receber a justificação dos seus pecados, por não se curvarem diante daquele que cumpriu a lei e levou a todo aquele que crê. Isto é, e levou sobre si os pecados do mundo inteiro, para justificar a todo aquele que crê. Conforme é registrado em Romanos capítulo 3, versículos 21 e 22, concedendo a estes a vida eterna. Aplicação para reflexão. Sua esperança de vida eterna está baseada em tradições e obrigações religiosas? Ou você descansa na experiência de ter sido justificado e salvo pela fé em Cristo? Ponto número 3. Não há salvação sem submissão a Cristo como Senhor. Até certo ponto, o jovem rico parecia reconhecer algo de divino na pessoa de Jesus. Ele se prostrou para saudá-lo, demonstrando reverência, reconheceu-o como mestre e o qualificou como bom. A palavra bom, no termo grego utilizado, denota alguém que é perfeito em natureza e em essência. Assim, quando Jesus pergunta, por que me chamas bom? Afirmando que somente Deus é bom, conforme o verso 18 que lemos. O jovem estava diante da oportunidade de render-se a Jesus, reconhecendo-o como o próprio Deus encarnado, dono da eternidade. Uma prova final e colocada diante do jovem ansioso pela vida eterna. Não lhe faltavam boas intenções, nem religiosidade verdadeira. Mas Jesus afirmou que lhe faltava somente uma única coisa para que pudesse garantir seu tesouro na vida eterna. Abro aspas. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Depois venha e siga-me. Conforme verso 21 que lemos. Que desafio para alguém que aprendeu a confiar nas riquezas acumuladas ao longo da vida. É neste ponto que o coração do moço se entristece.
Ele percebe no olhar de Jesus que não se tratava de uma sugestão, mas de uma ordem a ser obedecida. O divino, amoroso e bom mestre estabelece que a condição para se herdar a vida eterna é a submissão total a Ele como Senhor. Aquele jovem não poderia continuar servindo a Deus e às riquezas. Tampouco poderia continuar confiando em suas próprias obras para a salvação. Faltava-lhe submeter-se a Cristo como Senhor, renunciando a tudo quanto possuía, inclusive sua justiça própria, tornando-se um discípulo de Jesus. Sua escolha foi afastar-se, abatido e triste, conforme o verso 22 que lemos. Mas com sua decisão tomada, permanecer com as suas coisas, sua reputação e seu orgulho, rejeitando a Jesus como Senhor de sua vida e de seu destino. O jovem rico rejeitou a salvação e a vida eterna. Quanto ao Senhor, embora o tenha amado, conforme o verso 21 que lemos, não reduziu as exigências para que o Evangelho se adaptasse a um coração cheio de presunção e orgulho. Aplicação para a reflexão. A Bíblia afirma que Jesus é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, conforme registrado em Hebreus capítulo 5, versículo 9. A pregação moderna tem convocado o pecador à renúncia e obediência a Cristo. Conclusão. Ao concluir, revisemos os conceitos apresentados nesta lição no que se refere à salvação do pecador e sua garantia de vida eterna, conforme segue. Primeiro, boas intenções não bastam. Segundo, tradição religiosa não justifica o pecador. Terceiro, não há salvação sem submissão a Cristo como Senhor. Não podemos nos deixar influenciar pelo discurso secularizado e relativista de nosso tempo, que procura tornar o Evangelho uma mensagem um tanto mais flexível, que se ocupa em responder perguntas e demandas, mas não provoca transformação para a salvação, conforme registrado em Romanos capítulo 1, versículo 16. Quando encontramos pessoas abastadas, e satisfeitas em si mesmos, que não reclamam de qualquer carência, ou quando nos impressionamos com a aparente idoneidade do pecador, seja por suas obras e corretas intenções, ou pela religiosidade que demonstre externamente, não podemos deixar de convocá-los ao arrependimento e à decisão de reconhecer a Jesus Cristo como Senhor. Exigências do Evangelho para quem deseja a vida eterna. Quando ficou sozinho com seus discípulos, Jesus afirmou: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Conforme o verso 23 que lemos,
Certamente o problema daquele jovem não era suas riquezas materiais, mas a confiança que depositava nelas. Muitos não terão a mesma quantidade de bens que aquele jovem tinha, mas se mostrarão igualmente orgulhosos e presunçosos por colocar sua confiança na aparente perfeição de seu caráter ou na prática religiosa que mantém. É por isso que a salvação é impossível aos homens, mas plenamente possível para Deus. Conforme o verso 27 que lemos, só Ele pode alcançar os corações por meio de seu Espírito. Portanto, oremos para que muitos sejam convertidos a Cristo, ao mesmo tempo que nos comprometemos a proclamar com integridade o verdadeiro Evangelho, estando sempre dispostos a perder tudo para ganhar a sublimidade da vida eterna com Cristo. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.